o Gerson Cadeuzuti, fazem parte aí da pedra fundamental da nossa igreja. Então a gente gostaria de perguntar para vocês aí, o que vocês têm para falar da nossa igreja, desde a sua criação, onde começou, quem começou, o que vocês podem falar para nós aí a respeito da nossa igreja que está completando 100 anos esse ano? Olha, é até difícil, porque a gente que viu a igreja nascer, crescer, mudar de lugar, até que quando ela chegou lá onde ela está hoje. Mudou várias vezes, né? Mudou de várias vezes e até quando chegou lá onde está. E eu participei desde o desmancho de uma academia, que era o prédio que tinha no terreno onde está a igreja. Eu ajudei a tirar todo o material, tirar o prédio velho e começar desde o alicerce até a cruz. Tá, mas como é que foi o início de tudo? Surgiu a ideia da criação da igreja metodista em Presidente Prudente? Meus avós, quando chegaram aqui em Prudente, já eram evangélicos. Daí vieram para Prudente, vieram de Santa Cruz do Rio Pardo. E começou aqui, veio morar nessa área aqui, onde era uma chácara, não tinha nada praticamente, só a casinha deles. E chegou aqui até onde estamos, né? E eles participaram da igreja por muito tempo. Por muito tempo eles participaram. E começou assim como se fosse célula, né? Ah, começou como uma célula. Como uma célula. Na casa de porque quem? Na casa da minha sogra, da mãe dele, na casa dos avós dele. Qual que era o Que nome eram deles os avós, mesmo, né? Júlio Brás França. Júlio Brás França. E como é que chamava sua avó? Osíbia. 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 Começou como se fosse uma célula. Porque naquele tempo era assim, porque não dava para construir. Quer dizer, eu não estava aqui, né? Eu estou metendo o bedelho aqui, mas eu não estava aqui. Mas a minha sogra contava que eles eram todos crianças. Agora tinha era só ela de menina e tinha os irmãos. Mário França, o pai Marinho. E eles se reuniam, porque não tinha outra igreja, não tinha nada. E eles convidavam a vizinhança e começaram como célula. Vamos começar na família, daí outros vinham chegando. Aí chegou o pessoal de quem, Gerson? Da Eni lá, Jardim. Seu Siciliano. Seu Siciliano. Jardim, que é nome de rua aqui também hoje, que é pai da Eni, vocês conheceram. Seu Siciliano é irmão da dona Genuína. O Gamaliel, né? A família do Gamaliel, Guedes, o Rosa, a família Rosa. Também é dos antigos, a família do Gamaliel. Depois foi chegando o pessoal dos Godoy, seu Euclides, a família, esqueci o nome do pai do seu Euclides. E foi chegando a família Godoy, né? E foi aumentando, daí eles não cabiam mais aqui. Aí eles foram lá a minha sogra contava. Aqui a senhora fala era aqui na... Aqui na esquina, era a casa aqui na esquina. Aqui na esquina, e até o meio da rua. O meu sogro... Perto da Santa Casa. Ali era uma estrada boiadeira. Aqui mesmo, nessa esquina, aqui onde tem o prédio, era na tudo casa da avó dele. Da avó do Gerson. Aí não coube mais. Daí eles mudaram foi ali perto do... Pastorinho também. Aí daqui foi pra onde? Foi ali onde do lado do Pastorinho ali. Já lá no centro. Depois mudaram ali onde foi, não sei, não é mais o Imparcial ali, onde era o Imparcial. Tá. Dali eles mudaram, foi quando compraram o terreno lá
lá onde está a igreja hoje, o templo, né? Uhum. Daí que eles compraram lá e foram. E o templo ali terminou a construção em 1958, foi inaugurado o templo. Foi inaugurado, mas começou quando lá, a senhora lembra? Aí o início eu não sei. E quem que era o pastor na época? O primeiro pastor foi o Raul Gomes, né? Raul Gomes. Agora quem terminou o prédio ali foi o reverendo Jorge, né, Gerson? Jorge Vicente da Silva. Uhum. Jorge Vicente da Silva. Isso em 1958. E 8. Isso, foi 58. Foi isso mesmo. Aí foi só o templo, Daí- o templo ali principal, né? Não tinha ainda no... Não tinha o parte- prédio. O prédio Era não. no fundo. Era de Era um um salão comprido lá salão no grande fundo, de madeira. que reunia lá. Depois, então, que começaram desmanchando e Depois partindo pra- começou nesse salão de madeira. Depois que eles foram construir o templo e o salão de madeira ficou para a escola dominical, tinha a casa do zelador, ali no mesmo, naquele local. naquele local. Em 63 começou a construção do prédio. Aí, 63 a construção do prédio. 63, 64, foi Aí o mais ou pastor menos era aí. quem na época? Era o Geraldo Esteves. Aí nós começamos, né? Gente, nós trabalhamos, hein? Trabalhava na obra lá. Nossa, a gente ia para as exposições, tinha muita exposição de animal aqui, rodeio, tinha um monte, e a gente ia vender cachorro quente. Ficava lá no recinto da exposição até 2, 3 horas da madrugada vendendo cachorro quente. Para arrecadar recursos. E sabe o que o povo fazia também? É. Separava uma galinha da turma lá, né, do galinheiro, e aquela galinha era da igreja. Então os ovos dela eram da igreja, quando ela chocava era da igreja, tudo que ela produzia era da igreja. Legal. O Geraldo era muito atirado, ele era assim, sabe, ele botava a cara mesmo, a tapa e ele tinha assim muito conhecimento, muita amizade. A gente era cara de pau, chegava numa loja de material de construção, falava, a gente precisa que você dê material para a gente fazer um andar. O cara doava. Esses Marini, que tinha loja de material de construção aqui, nossa, eles ajudaram muito a gente. O Marini, aquela loja lá que foi do Isidório Martão, que era o Isidório trabalhou também, o Isidório Martão. E você ia e pedia, eles davam um jeito, se não podia fazer de repente assim, eles iam ajudando do jeito que dava e a gente conseguia mesmo. E a mão de obra tinha bastante gente da igreja. A mão de obra tinha. Não tinha essa coisa de que tem hoje, né, de perigo, né, não, porque precisa ter isso, ter aquilo, não sei o quê, equipamento de segurança, né, e tal. Todo mundo punha a mão na massa. Todo mundo. E o povo era voluntariado, trabalhava tudo como voluntário, era fora de série. Nos sábados e domingos, sábados que o povo ia fazer alguma coisa que podia trabalhar, né? Porque durante a semana trabalhava para ganhar o pão de cada dia, né? Agora no sábado ia trabalhar e ajudar lá, então fazia mutirão e as mulheres da igreja, da sociedade, ia lá cozinhar, fazia a comida lá para eles. E era assim, a gente ia meter na cara e fazia assim mesmo, era. É assim que saiu, então, aquele prédio maravilhoso. De quem que eu esqueci também, da família do Reginaldo também, do seu Levi. Nossa, o seu Levi também era um... É o irmão da minha avó. A minha avó também é antiga. Também. Então a família de vocês lá, né? Ia fazer culto com aquelas bandas lá também. Eu sou metodista, eu costumo dizer que eu sou metodista. Se falar, olha, você não serve mais para ser metodista, eu não vou ser assim, sabe? Eu vou continuar sendo metodista sozinha. Aos hinos era dos salmos hinos. Certo. O Inário era salmos hinos. O primeiro inário nosso foi salmos hinos. Certo. Depois de muitos e muitos anos que passou para o inário evangélico.
Certo. E também usava também o cantor cristão, assim, só para corais, alguma coisa assim. Mas meu pai foi maestro na igreja por muitos anos. Tinha 3 irmãs que era tudo música, Organista. 2 organistas e a outra que a Zinha fez. Ela até esqueci. Ele estudou violino, né? Estudou violino. A nossa igreja ela teve piano por muitos anos, né? Olha, tinha o órgão, lembra do órgão eletrônico? Você não chegou a pegar? Tinha um Não. órgão eletrônico lá, rapaz, com 2 teclados. E era o órgão de um lado, o piano do outro. Eu me lembro do reverendo Jetro. E ele cantava, e a igreja não pode parar, não é? E eu estava pensando nele, eu falei, meu Deus, se o Jetro estivesse ela tá aqui, gravando, não cantar. se o Jetro Essa estivesse igreja aqui, não pode parar. Essa igreja não pode parar. Jesus mandou o evangelho anunciar. E a igreja não pode parar. E a igreja não pode parar. E a igreja não pode parar. Jesus mandou o evangelho anunciar. E a igreja não pode parar. E nós tínhamos um coral de 60 vozes. Poxa vida, que bênção. Nós fomos cantar em Birigui, Adamantina, Lucélia, Penápolis. Falei para você, fomos cantar no Palácio do Governo, nós cantamos em Santos, a gente lá na praia. E o irmão Gerson, quantos anos de igreja, irmão Gerson? Eu vou fazer 89. 89 de idade ou 89 de igreja? Hã? 89 de idade ou 89 de igreja? De igreja. Desde que eu nasci, eu tô lá. Vocês nunca ouviram essa história, né? Não, A mãe dele tinha um monte de filhos, né? Eram 6. E uma noite esqueceram ele dormindo na igreja. Ele dormiu no banco. Ficou lá. Tudo banco, tudo. Esqueceram o Gerson da igreja. Fechou a igreja. Fechou a igreja, esqueceram. Aí estavam indo para casa, lembraram que olharam, faltava um. O pastor que marcou a minha vida foi o reverendo Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Conheceu ele? Ele era de que época? Ele acho que. Eu não lembro a data, mas ele veio de Brasília. Eu não sei. Eu só Ele ficou 1 ano só aqui em Prudente. eu não lembro não. Eu realmente não. Ele... Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Ele, de madrugada, ele visitava as casas e orava nas portas das casas. Nossa. Que coisa linda. Oh, meu Deus. E eu saí muito com ele, para fazer visita, ele visitava muito. E ele era sozinho aqui, né? Então as famílias da igreja praticamente adotaram ele, assim, então ele só dormia lá na casa, que a casa paroquial era lá, né? Lá mesmo. E ele só dormia lá. E eu me lembro que a gente ia levar comida para ele, ele estava sempre com a mesa bonitinha, com um vaso de flores na mesa aquela da cozinha lá, e o canto da mesa com uma toalha branquinha, e o prato sempre limpinho, o prato, talher, o copo, sabe, as coisinhas assim, a gente só chegava, botava a comida lá para ele. Eu achava isso tão e ele se sentia também tão bem. Ele ficou só 1 ano aqui. A esposa dele não conseguiu transferência para cá, ela era funcionária da Secretaria da Fazenda. E ela não conseguiu remoção, não conseguiu transferência, nem não teve concurso também para ela prestar, porque naquele tempo até para remoção tinha concurso, né? Então ela não conseguiu, aí ele voltou para Brasília. Ele ficou só 1 ano aqui. Mas me marcou muito a espiritualidade, assim, sabe, espiritualidade mesmo, não essa espiritualidade, entendeu? Mas ele era fora de série. Eu acho que ele visitou todos os membros da igreja. A escola dominical aqui, no começo, foi
era tudo ali embaixo mesmo. Como nós Era falamos, tudo no tempo? não tinha. As classes de adultos eram no templo. Agora, jovens, juvenis, crianças, era tudo no salão. O salão que estava ali embaixo, que era de madeira, tudo de madeira. E separava as classes, tinha abertura da escola dominical, comemorava, chamava os aniversariantes, tinha secretário, lia Você chegou a pegar o relatório da escola dominical? Então, tinha o secretário, superintendente, secretário, fazia a leitura todos os domingos, tinha a leitura do relatório lá, quantos ausentes, presentes, quantos alunos, papapá, aquela coisa toda. E tinha a revista, cada um recebia uma revista. Então, sempre acompanhava, a pessoa acompanhava. Estudava a lição em casa. De criança, de juvenil, mais ou menos, e depois adulto também. Funcionava como se fosse uma escola mesmo. Você estudava a lição em casa, tinha os textos bíblicos, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E aí você estudava o texto bíblico e na escola dominical todo mundo participava E tinha assim o relatório de escola, chamada de aniversário, aquela coisa toda. E visitante, né? E tinha aquela classe que tinha os seus nomes, né? Tinha, as classes tinham nomes. A criançada lá era Joia de Cristo, Cordeirinho, Servas de Cristo, Mensageiros, como é que eram dos nomes lá? Mensageiros da Luz. Depois teve classe Reverendo Jorge. A gente... Depois que ele morreu, Sempre muito nome numa classe. Muitos nomes, né? A classe quando era para receber membro, tinha a classe de catecúmenos, né? Que hoje seria os primeiros passos, né? É verdade. Então, era mais ou menos isso. Os batismos era tudo... Era tudo lá na igreja, né? Não tinha... Aspersão. Era só, tudo... Como que fala assim, o programa da Igreja Metodista no batismo sempre foi aspersão, mas nunca foi impedido de imersão. Então houve diversos batismos, no tempo todo, houve diversos batismos em imersão. Sabe aonde que nós íamos fazer batismo? Lá na represa da Sica. Sim. De papel hoje. A gente ia lá, orava, pedia para a presença do Espírito Santo, depois batizava as pessoas lá. E era bastante concorrido. Daí a gente fomos fazer lá na Nelly, lembra? Na casa da Nelly, Martão. E depois... foi nas casas de alguns irmãos que eu também não sei por onde andam hoje. A gente não sabe. Porque a igreja nunca proibiu que se fizesse o batismo como a pessoa, né? Porque a pessoa pedisse, né? Da forma que ele... Mas a gente vai muito naquela do apóstolo, quando o carcereiro lá de Filipos, né? Que ele pediu para ser batizado, não fala que ele foi batizado, né? Então imagina, eles estavam numa casa, então presume-se que foi por aspersão, né? Não. Eu fui batizada na Presbiteriana Independente, porque os meus avós eram independentes, e eu fui batizada na primeira igreja independente de Sorocaba. Só que eu passava em frente à igreja metodista lá em Sorocaba e falava assim para minha avó: vovó, eu gosto tanto dessa igreja, mas por que você não conhece, você nunca veio aqui? Ai, vó, eu gosto tanto, um dia eu ainda vou ser metodista. Ela falava assim: cala a boca, menina. Fundadores de igreja independente, a neta falar que vai ser metodista, um dia você já viu, né? Mas a minha mãe tinha morrido e eu fiquei com eles. Então e meus avós eram fundadores de igreja também. E daí aconteceu que meu pai casou novamente, a minha madrasta engravidou e a minha irmãzinha ia nascer.
Aí meu pai foi me buscar, porque eu era a mais velha e eu precisava ajudar, porque minha madrasta era funcionária pública. Então ela tinha que trabalhar. Aí eu cheguei em Venceslau e não tinha, a igreja presbiteriana independente tinha mudado de lugar. E foi naquela época que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, o país estava numa bagunça total, né? E a igreja metodista era bem no centro lá da cidade, lá de Venceslau, um templozinho de madeira. E eu cheguei numa boa lá, e a minha professora entrei na escola, e a professora de canto orfeônico da escola era esposa do pastor da igreja, para variar, né? Aí ela falou para minha madrasta, olha, tá difícil a menina ir para a igreja, deixa ela ir para a igreja metodista, porque não é tão longe da sua casa, e a minha madrasta era batista. Aí eu comecei a frequentar a igreja metodista, aí eu falava assim, escrevi para minha avó, vovó, eu sou metodista. E daí para cá eu sou metodista. Bacana, né? Quer dizer que desde 1950 eu estou na igreja metodista. E eu estava completando a minha, não é bairrismo, não é querer dizer eu sou a tal, mas eu sou metodista.